Olá, tudo bom? Vamos começar aqui um vídeo. Eu escolhi falar sobre um tema, conselhos. Quando a gente está mal, geralmente a gente pede, um conselho ou a gente recebe conselho de pessoas. E eu estava pensando, o conselho ele pode ser interpretado como uma tentativa de fazer, o aconselhado mudar a sua opinião ou olhar de uma outra forma, certo? Mas aí você para e pensa, mas e aquele dito popular, que fala que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia? Eu refleti um pouco sobre isso. E me veio à cabeça a passagem de um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Tem um capítulo que fala o seguinte, fala sobre você não pode vencer uma discussão. Né? E eu peguei um trecho do livro que fala assim, você não pode vencer uma discussão. Não pode por quê? Se você perdeu mesmo. Mas se você ganhou, você também perdeu. Nossa, mas que estranho. E aí, logo depois, ele cita uma outra frase e fala o seguinte: um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Né? Então não adianta você convencer uma pessoa do contrário. Né? Então, se você for argumentando, e essa pessoa vai falar assim: tá bom, você venceu. Ela vai te dizer que você venceu, mas no fundo ela está se sentindo contrariada, né? Então, quando você vai dar um conselho para uma pessoa e você vai contra, o que a pessoa acha, contra o que ela tem de crença, de valor, não vai funcionar. Né? Esse seu conselho não vai adiantar, ele não vai conseguir penetrar o pensamento da pessoa, né? Não vai surtir efeito, vai entrar num ouvido e sair pelo outro. E aí eu peguei e falei assim, o que eu posso fazer, citar de exemplo, né? Aí eu pensei o seguinte, imagina um jogador de futebol, ou uma criança, né? Um moleque que está jogando futebol, ele tem sonho de ser jogador de futebol. E aí vem duas pessoas conversar com ele. O Pelé, por exemplo, e sei lá, um doutor em física, um médico, um cientista, né? Qual dos dois vai ter maior poder de persuasão, né? Quem que vai ter maior impacto na hora de convencer esse garoto, essa criança, que é melhor você estudar ou que é melhor você se esforçar para ser um jogador de futebol? Lógico, o Pelé vai conseguir falar para ele que vai ser melhor ele ser um jogador do que um cientista, por exemplo, né? O moleque falou assim, o que esse cara entende de futebol? O que ele sabe, né, de jogar bola? Então não está em sintonia, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, que a gente precisa estar, quando a gente ouve mensagens que estão na mesma sintonia que a gente tem maior tendência a aceitar, ou pelo menos pensar naquilo, né? Então, se você vai ter um conselho, se você está ouvindo um conselho de uma pessoa que ela tem uma opinião diferente da sua, talvez não surja muito efeito. Porém, acredito o seguinte, que quando você usa o conselho das pessoas para tentar pensar de uma forma diferente, aí eu acho que é interessante. Quando você vai tomar uma decisão, você vai tomar os prós e os contras. Você vai avaliar o que é melhor, o que é pior. E aí você vai pegar os conselhos de pessoas diferentes, colocar na sua listinha de prós e contras, e aí sim você vai tomar a sua decisão. Então é isso que eu queria dizer sobre conselhos. Né? Geralmente quando a gente está numa situação ruim, a gente conversa com muitas pessoas, a gente assiste muitos vídeos como esse, e às vezes a gente não consegue absorver ou aquilo não faz muito sentido pra gente. Quando que na verdade você tem que, na sua cabeça, né, definir o que você quer, definir quais são os seus objetivos e a partir disso você tomar a sua decisão. Então os conselhos realmente eles não vão funcionar muito bem, porque eles são criados, né, eles são fornecidos por pessoas que pensam de uma forma diferente. Então você
associar com pessoas com o mesmo pensamento, às vezes vão produzir conselhos melhores. Bom, é isso. Até mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.